Olá, mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais. Muito boa noite, Sensei Marcelo Silva na área, chegando com mais uma live sensacional. Hoje aqui com o mestre Flávio Behring, uma lenda viva do jiu-jitsu brasileiro e mundial. Ele já está aqui, eu já vou chamá-lo. Descer já rapidinho aqui, um minutinho. O mestre está aqui, o pessoal está chegando. Ô, mestre, boa noite! Salve, Marcelo. Tudo bom, mestre? Como Tudo vai? ótimo. Que Ótimo. bom. Estou me sentindo melhor ainda porque eu botei o kimono. Opa, aí sim, né, mestre? Para falar a verdade, tem que ser assim. Tem que ser assim, é verdade. Mestre, primeiramente agradecer mais uma vez aí a gentileza de o senhor estar disponibilizando do seu tempo, de estar falando um pouco da sua experiência e, acima de tudo, de uma temática hoje muito provocadora, muito provocativa, inclusive. E olha, eu confesso que eu chamei várias pessoas de peso aí, o pessoal, não, mas veja bem, essa temática aí eu não sei, e foi o senhor que aceitou de prontidão, viu? Então aqui a brincadeira vai ser séria hoje, viu? Então eu queria te agradecer. Para quem está chegando agora, hoje, uma live com o grande mestre Flávio Behring. Dispensa comentários. A gente, do meio do jiu-jitsu, sabe que ele é uma lenda viva. O mundo todo conhece esse nome. Que encabeça a família Behring, um jiu-jitsu de altíssima qualidade, que foi construído uma história muito rica, e graças a Deus, acima de tudo, né, dentro de uma base muito, muito sólida, e que o senhor vai poder falar um pouquinho disso hoje também. A temática de hoje, como eu disse, é uma temática bem interessante e provocativa, que é quais são as mentiras do jiu-jitsu, né? Então, o que contam? E isso não é somente o jiu-jitsu. Toda arte marcial, né, tem uma mentira enrustida. Então, a gente queria saber do mestre, acima de tudo, né, o que ele entende dessas mentiras, o que ele sabe das mentiras, se ele mesmo já contou alguma mentira, o que ele viu de mentira. Então, nós vamos degringolar pelo tempo aí, viu, mestre? Que bom. Tá preparado, mestre? Absolutamente. Vamos 100%. começar? Então, vou fazer como de praxe aqui. Eu faço a introdução e o senhor começa a dissertar, tá? Já tem bastante gente aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos e fiquem aqui conosco. Essa live vai ficar gravada aqui e lá no YouTube também. E faz parte do material de apoio do estudo do curso de formação filosófica em artes marciais, tá bom? Vamos lá. Temática. Hoje eu recebo aqui o mestre Flávio Behring, que vai falar sobre quais são as mentiras do jiu-jitsu. Seria todo mestre, professor, praticante ou lutador do jiu-jitsu, especificamente, mas de uma forma geral, de todo praticante e professor de arte marcial, um mitomaníaco? Para quem não sabe sobre essa expressão, diz o seguinte: mitomaníaco é uma doença conhecida como mentira patológica e pseudologia fantástica duradoura e incontrolável para a mentira. Expressões como a minha arte marcial é a melhor do mundo, que a prática vai mudar a sua vida, que ela é uma terapia, que torna você mais forte, autoconfiante, que você encontrará as respostas para as suas questões, vai encontrar o seu eu, vai tirar você da depressão, vai fazer você emagrecer, vai fazer você superar um trauma ou um casamento desfeito. Convergem para um discurso quase desesperador. Em épocas de redes sociais, multiplicam os influencers que se orgulham de conquistas pessoais e acreditam seus caminhos
ao sucesso passageiro e temporal. Vira um mantra, cheio de argumentos e justificativas. Nenhuma científica, digo de passagem. Seria mentira, então, estas práticas que têm como principal objetivo a defesa pessoal? Seria uma falácia toda a tradição que se constituiu com bases nas experiências dos grandes mestres das práticas belicosas? Ou seria uma interpretação totalmente desconceitualizada da realidade? Com vocês, o grande mestre, querido mestre Flávio Bering. É com você, mestre. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, esse tema é maravilhoso, porque ele aborda principalmente essa questão da mentira. O que eu vejo no caso das artes marciais é a desinformação e, acima de tudo, o erro muito mais pesado do que a mentira. E as pessoas até acreditam que o que eles estão dizendo, estão passando, tentando passar adiante, que seja verdadeiro. Porque falam com tanta convicção. O que acontece com essa questão é que você transborda aí para um setor perigoso. Principalmente, como você citou, a questão da defesa pessoal. A defesa pessoal, como todo mundo menciona, eu me refiro sempre a essa arte, essa questão do jiu-jitsu como autodefesa, que é a particularização da defesa pessoal. Isto é, eu ensino a você o que você necessita aprender, de acordo com o seu biotipo, de acordo com o seu comportamento, de acordo com a sua capacidade motora, de acordo com o seu ego, do seu sentido, sabe, essa questão psicológica. Então, esses fatores todos pesam fundamentalmente em tudo. Então, com a generalização provocada por esta chamada defesa pessoal, chegou um dado momento em que passou a constituir-se um risco, um profundo risco que pode levar a pessoa à morte. Então, passa a ser um fator perigoso e uma mentira profunda. Quer dizer, esse aspecto, para mim, é o mais grave e é o mais pesado. Nós vamos dissertar bastante sobre isso hoje, porque esse é um tema que eu gosto de tocar. Agora, essa questão da mentira, o que é, na verdade, mentira se não falta da verdade, né? Quer dizer, eu tenho horror à falta de verdade. Sabe? Quer dizer, eu não consigo conviver com a falta de verdade. Então, na minha vida tem acontecido isso com muita frequência. Eu, muitas vezes, possivelmente no decorrer da minha vida toda, faltei com verdades. Me redimo disso e, sabe, abro o peito, abro o coração e a mente para eu poder seguir o caminho corrigindo essas deficiências. Quer dizer, muitas vezes isso vai muito de encontro ao que você está fazendo no momento, vai muito de encontro ao tipo de atividade que você está exercendo naquele momento. Quer dizer, então, essa questão, muitas vezes, ela fica com um peso de mentira, quando, na verdade, é um erro que você comete em função da desinformação, da incapacidade de compreender o que é verdadeiramente correto. Então, o que o senhor está falando, mestre, é tão importante, desculpa fazer um adendo aqui, já que, nossa, já foi tão rico isso. Uma das coisas que a gente pode até diferenciar é quando a pessoa mente intencionalmente, né? Para isso que eu estou entendendo, né? E a outra é quando a pessoa fala por uma ignorância, por uma falta de conhecimento. É isso que eu entendi? Exatamente. Perfeito. E eu posso acreditar, talvez, do que eu tenho visto, principalmente na internet na atualidade, talvez 80% é total falta de formação e uma total desinformação. A pessoa está absolutamente crédulo de que aquilo é verdadeiro. E aquilo, ao se transformar numa verdade também para terceiros, consequentemente pode trazer um prejuízo gravíssimo. Porque imagina a pessoa que recebe de um instrutor uma informação que não está correta. Ele, ao passar essa informação adiante, ele acrescentará uma série de outras incorreções, porque ele não tem a informação de base, ele não tem a informação da origem. Então, o que é verdadeiro? Por exemplo, essa questão que você levantou aí.
o que eu pratico, a minha arte marcial é mais forte do que a sua. Ora, isso aí, na verdade, tem um aspecto... O que é mais forte é aquele que está demonstrando. Quando esse jiu-jitsu que nós praticamos no Brasil e no mundo inteiro hoje em dia chegou ao Brasil, ele veio trazido pelas mãos de um japonês, foram vários japoneses, mas um sobressaiu-se, que foi o Mitsuo Maeda. O que ocorreu é que ele desafiava as pessoas para provar o que ele era capaz de fazer. E, consequentemente, demonstrar que a arte que ele praticava era muito poderosa. Agora, provavelmente, aquilo nas mãos de outra pessoa não tivesse o mesmo êxito. Exatamente. Então, mesmo porque era um japonês extremamente forte, não é exatamente. Isso? Né? Forte, preparadíssimo. Né? Exatamente. E dentro de um contexto também que as pessoas não conheciam o que vinha daquele japonês, não é isso? Exatamente. Mas ele chegou, inclusive, a perder luta. Quer dizer, então, ele, ao demonstrar, quer dizer, eu quero demonstrar que eu faço é melhor do que os outros fazem. Então, quando ele perde, que argumento existe? Então, não existe uma mentira aí. Existe uma má interpretação e uma má informação. E isso transforma-se, às vezes, num peso, e cujo peso pode ser transformado em mentira. Então, não há mentira nessa questão. Todas as artes marciais são poderosas. Depende de quem está praticando e que lastro essa pessoa traga. E esse lastro é que vai formar um indivíduo com capacidade de superação na medida em que ele tenha que defrontar-se com outras artes e outros lutadores de modalidades diferentes. Então, agora, é grave, e volto a afirmar, é a questão da mentira recorrente no que tange à defesa pessoal. Então, isto é uma mentira. Quer dizer, você vê um sujeito defendendo-se de uma arma de fogo, defendendo-se de uma faca, isso é mentira. Porque mentira, em primeiro lugar, é o seguinte: se você tem habilidade para isso, então, quando se apresentar, diga, eu estou demonstrando a minha habilidade. Não quer dizer que você, ao tentar fazer isso, terá a mesma habilidade que eu, porque eu treino isso há anos. Então, esse é o ponto crucial da história. Então, quando você informa uma pessoa no que tange a conhecimento da defesa, da autodefesa, você passa para aquele indivíduo informações básicas que podem, gradativamente, dando a ele alguns aspectos que são fundamentais no cotidiano, quais sejam confiança, equilíbrio, que são fatores essenciais. Agora, não quer dizer que ele estará preparado para uma ação, a menos que treine muito, tem que treinar muito. Sabe, quando as pessoas se referem, eu vou voltar aos anos 50, na Academia Gracie. Quer dizer, os instrutores, do qual quadro eu fiz parte, o que acontece é o seguinte: nós dávamos aulas todos os dias, de meia em meia hora. Sempre havia um aluno novo. Então, o que acontecia era o seguinte: isso era o dia inteiro. Então, o que acontecia é que nós estávamos com uma preparação extraordinária. Isso não era lugar comum. E para que alguém alcançasse aquilo, precisaria ter o mesmo ritmo, e a mesma frequência, e a mesma determinação que nós tínhamos. Sabe? Não, porque só uma o senhor está dizendo que isso foi na década de 50. 50, exatamente. Então, tinha aula de meia e meia hora. Então, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Quer dizer, se começasse às 7 horas da manhã um período e até às 10 da manhã, quer dizer, só aí já teria praticamente 8 aulas. 8 aulas, exatamente. Entende? 8, 10 aulas, na verdade. Exatamente. Né? De meia hora, quer dizer, meia hora. 10 aulas ali de instrução. Né? Exatamente, com a prática daquele mesmo elemento, porque era repetitivo. Nós tínhamos um modelo de trabalho, cujo modelo estava fixado por fotografias, para seguir aquela sequência aula por aula. Era um sistema, né? Era um sistema, exatamente. Então, o que fazia era o seguinte: pelo fato de nós estarmos praticando aquilo constantemente, pelo fato de nós estarmos ensinando pessoas a praticarem aquilo, o que ocorria é que a nossa preparação era extraordinária. Perfeito. Esse é que eu quero dizer. Então, de lá para cá, o que ocorreu é o seguinte: com o encaminhamento do jiu-jitsu como uma atividade esportiva de competição,
essa essência ficou no caminho. Então, hoje, você não pode afirmar que um atleta competidor esteja em condições de enfrentar um agressor violento com a mesma habilidade que nós estávamos naquela época. Entendi. Porque nós então só tem uma fazíamos diferença. aquilo. Então o senhor percebe que hoje, mesmo um atleta de altíssimo nível, pelo que eu estou entendendo, não teria habilidade, por exemplo, estar num ambiente, numa boate, por exemplo, acontecer alguma coisa, a pessoa vir para cima e ele ter a mesma habilidade que tinha o pessoal antigo, é isso? Exato. Porque aí é uma questão de condicionamento técnico. Isto é, você tem um estímulo, se a pessoa... E você, para ser um bom praticante de defesa pessoal, como é chamado, você precisa ter um reflexo tão imediato que você passa a ser perigoso. Sabe? Você passa a ser um elemento de risco, porque se alguém levanta a mão para você, você está condicionado a reagir, você reagirá. Sabe? Então, isso, inclusive, na minha vida, eu tive que fazer várias correções nesse caminho, porque eu estava me transformando num instrumento uma de máquina, máquina de reação, né? Uma máquina reativa. Exatamente. Quer dizer, então, se tocava o sino, eu saía. Até tem um episódio curioso que aconteceu no Rio de Janeiro, lá para a década de 50 ou 60. Havia um sinal luminoso, aqui em São Paulo, semáforo, né? O que acontece é o seguinte, tinha uma campainha quando acendia a luz verde para os transeúntes poderem atravessar a rua. Certo. Então, certa vez ocorreu, inclusive isso foi noticiado em jornal da época, em que esse gongo, né, um sino, bateu e o sujeito armou-se para brigar. Ele era um lutador de boxe profissional. Você imagina, o reflexo dele foi ao gongo. Como tocou o gongo, é hora de lutar. Então, sabe, isso na época ficou conhecido, era exatamente na Avenida Rio Branco isso. Ora, assim é o condicionamento. Quer dizer, você então, para ter o reflexo em condições, como acontece com o sistema de segurança policial, como nas Forças Armadas, você condiciona o indivíduo para que ele, ao chegar na ação, ele esteja tão preparado para responder a qualquer estímulo, que às vezes até a pessoa comete erros, comete enganos. Sim. Sabe? Porque o reflexo dele passa a ser tão apurado que ele saca da arma e atira até por reflexo. Perfeito. Muito mais porque a consciência já ficou em segundo plano. Mestre, o senhor está falando uma coisa tão importante que aí que entra na nossa temática, né? Só para trazer para o público o que o senhor está falando e explanando para a gente, é o seguinte, a questão toda que o senhor está falando é uma questão que, na época do senhor, vocês eram extremamente condicionados por uma ação X, né? Exato. Que era a defesa pessoal, que era o carro-chefe, que era a base do Jiu-Jitsu Gracie, não é isso? Exato. Só que o senhor me falou, e o que me chamou a atenção, é que vocês eram tão condicionados que eram se tornaram até perigosos do ponto de vista da reatividade pelo excesso de condicionamento. É isso que eu entendi, né? Exatamente. E aí o que me vem assim, se trata de uma situação que pode até reverter num problema legal para você, jurídico, criminal, não é isso? Com certeza. Com Olha certeza. que coisa. E esses episódios ocorreram várias vezes, sabe? Quer dizer, houve um episódio no Rio de Janeiro, quer dizer, na década de 50, foi curioso. A maioria dos professores dormia na própria academia. Tá? Como eu estudava à noite, eu ia tarde da noite para cá, então eu ia para casa, que era perto, inclusive, do lugar onde eu estudava. Então eu não dormia na academia. Mas houve um episódio de que um irmão do grande mestre, João Alberto Barreto, estava numa boate e tinha um sujeito lá que era um lutador profissional, era um estrangeiro, cujo nome eu me lembro claramente, Mesnik. Esse camarada, não sei agora a origem dele, mas enfim, o fato é que ele estava lá e fazendo provocações, falando tudo o que eu faço, aconteça e tal, com um português meio atravessado, mas ele fazendo. E o irmão de uma vez, de uma hora, disse assim, contra o meu irmão você não faz. Então nasceu um desafio. Isso talvez fosse o quê? Madrugada. Ligou-se para a academia, o irmão ligou para a academia, diz o seguinte, olha, tem um cara aqui, o João Beto, vem para cá. O João Beto liga para o Hélio Gleice, aí vai todo mundo para lá. E houve um encontro dos dois na porta da boate,
E o que ocorreu é que o João Alberto derrotou o camarada. Então você imagina o nível de condicionamento, você está dormindo, meu caro. De madrugada, Acordar, acorda, se acordar e acorda, falar, tem um papai. acorda porque agora vai ter uma briga. Então, né? Quer dizer, então você imagina o nível de condicionamento, de preparação, sobre todos os aspectos, preparação física, mental, psicológica, sabe? E quando ele chegou, o outro era enorme. Isso foi noticiado, os jornais noticiaram isso. E o que acontece é o seguinte, o outro era enorme. Ele venceu o camarada com tanta facilidade que não sabe, não, foi uma surpresa para todo mundo ao redor, assim, pô, como é que um cara normal consegue enfrentar esse monstro com essa facilidade toda? E houve até um episódio, porque de algum lugar saiu um tiro que atingiu a panturrilha do João Alberto. Enfim, mas aí foi... mas já naquela época dava-se tiro também. Enfim, até porque não tinha negócio de porte de arma, não tinha nada. Sim, Enfim, sim, mas o fato é esse, veja bem, esse é que eu me refiro ao condicionamento. Agora, vamos voltar então à verdade e à mentira. Quando você vem à internet e oferece publicamente, indiscriminadamente, uma informação que diz o seguinte, que alguém sacou uma arma para você, botou um revólver na sua cabeça, você faz isso. Mentira. Não faça que vai morrer. Ele mesmo pode até ter a sorte, se ele estiver muito preparado. Sorte. Sabe? As forças do universo estavam lhe protegendo, os anjos da guarda. Sabe? Então, agora, então, o elemento principal para que ele pudesse se desvencilhar daquilo teria sido a sorte. E ainda assim era necessário um super treinamento. Eu vi hoje mesmo, eu vi um aqui na internet, em que a pessoa faz uma técnica, inclusive muito plástica, muito interessante. Agora, a velocidade com que ele faz aquela técnica, quanto tempo e quantos anos, quantas horas você tem que se dedicar para ter aquele mesmo condicionamento. Mas e hoje eu tenho visto aqui frequentemente que são os monges, né? Aqueles monges que praticam, mas eles praticam desde a infância, desde Exatamente. Né? Exatamente. Então, quando ele chega na idade da adolescência adulto, ele tem um condicionamento de tal maneira que ele faz saltos espetaculares, ele consegue fazer coisas que ele como dizer, é como se fosse um tigre. Você não pode olhar no olho do tigre porque ele vai te comer. Pô. Então, sabe, não adianta, é melhor vocês não aparecer. Então, é a mesma coisa. Se alguém fez um gesto, ele tem uma habilidade. Sabe, todo ele é um motor em alta velocidade e com uma frequência incrível. Então, isto é a verdade. A mentira é dizer que é capaz. E é muito legal o que o senhor está falando, é de uma riqueza, mestre, porque quando a gente fala do ponto de vista filosófico da verdade, a filosofia busca a verdade, tem uma espontaneidade, né? Então, quando o senhor fala de condicionamento, o senhor citou os monges, que historicamente é referência, né, como sendo os grandes divulgadores das artes marciais, pelo menos os monges Shaolin ali do norte da China, né? Realmente, eles são, as famílias colocam eles ainda criança com 3, 4 anos para que eles aceitem, né? E lá eles têm um treinamento que dura a vida inteira. Então, aquilo se torna uma coisa tão espontânea, a reação marcial que eles têm é tão espontâneo, né? Que é mais ou menos, fazendo a comparação que o senhor falou, do mestre João Alberto Barreto quando foi acordado no meio da madrugada. Era espontâneo aquilo para ele. Exatamente. Né? Nesse momento não há obstáculo. Até porque você assim, pô, o sujeito é super corajoso. Não, ele instintivamente age daquela maneira. A coragem, a consequência, você pode chamar de coragem da maneira que você queira. Como também não seria falta de coragem se ele tivesse dito para o irmão dele, olha, vai para casa, vai dormir, que eu estou dormindo aqui. Exatamente. Não seria analisada a situação de uma outra maneira, né? Exatamente. Mas ali dentro da pessoa, com o condicionamento que havia, a pessoa tem uma resposta diferente. É o seguinte, ok, então eu vou aí, já que ele diz que é superior, eu vou aí. Agora, mais uma vez, a grande mentira da atualidade nas artes marciais em geral, em particular no jiu-jitsu, é a questão de estar vindo de público mostrar, porque as pessoas mostram, técnicas
que não são factíveis. A maioria delas, analisando do seu ponto de vista técnico, não são verdadeiras. Elas não correspondem à verdade. Sabe? Então, é preciso que haja muita atenção e muito cuidado das pessoas para que elas não sejam envolvidas e acreditar que aquilo é verdade. É que nem uma vez, sabe, um grande campeão de jiu-jitsu disse o seguinte: olha, eu nunca pratiquei defesa pessoal. E um tempo depois ele passou a ensinar a defesa pessoal. Então o que é isso? É uma irresponsabilidade e, acima de tudo, uma inconsequência, porque ele transmite coisas que mesmo que ele não vivenciou, não teve experiência, não teve bagagem. Quer dizer, quando se fala no old school, sabe, a maioria se deve se referir especificamente ao fato: todos nós éramos obrigados a praticar aquilo. Quer dizer, nós trabalhávamos em cima que nem esses monges, sabe? Você trabalhávamos aquilo todos os dias porque fazia parte do currículo da academia. Senão você não era instrutor. Sabe? Para ser instrutor, você tinha que corresponder àquilo. E aquilo era fiscalizado, era observado. Sabe? Agora, o frequentador da academia, que eram pessoas que não teriam até habilidade e condições de fazer aquilo, iam ali em busca de informações de uma época mais romântica, em que as coisas eram bem diferenciadas da atualidade. Quer dizer, quando eu me refiro ao romantismo daquela época, é para que as pessoas da atualidade, que não acompanharam e não sabem o que ocorreu naquela época, é que entendam que era diferente, completamente diferente, o comportamento humano era outro. Então, na atualidade, não se meta com coisas que são letais, armas, quaisquer que elas sejam. Mestre, o senhor está falando uma coisa, eu gostaria até que o senhor explanasse um pouco mais. Quais eram as diferenças do tempo do senhor, dessa época que o senhor está falando, em termos de comportamento? Né? Quando o senhor fala para a gente aqui, poxa, não se meta nisso, eu consigo entender o que o senhor está falando. Mas eu queria que o senhor contasse para a gente quais as percepções que o senhor tem, né, dessas duas épocas, de hoje, da contemporaneidade, da letalidade, não só a letalidade das armas, mas a letalidade das relações, muitas vezes, né? Dessas mentiras que a gente escuta, irresponsabilidades, e a diferença da época que o senhor viveu lá atrás e se formou. Vou dar uns exemplos aqui bem práticos e simples. Sabe, vamos dar um exemplo, por exemplo. Eu estava jogando futebol, no aterro do Flamengo haviam vários campos de futebol. E eram campos que jogavam 11 pessoas, 11 de cada lado. Ok? Era em terra batida. Eu estou jogando num daqueles campos, à noite, e eu vejo um tumulto no campo vizinho. O árbitro era um sujeito que eu conhecia. Era um menino que eu conhecia tal, e ele era árbitro da federação. Portanto, ele estava ali oficialmente, sabe, para ajudar, para colaborar. Num dado momento, eu vejo todo mundo partindo para cima dele. Como ele era um sujeito franzino, sabe? E até detalhe, ele era sacristão de uma igreja ali no Flamengo mesmo. Então, o que ocorreu foi o seguinte: imediatamente a minha reação, eu corri na direção dele, coloquei as minhas costas, eram 2 times, eram 22 pessoas contra ele e passaram a ser contra mim. Botei nas minhas costas e disse: acabou. Virei para eles: olha, se manda enquanto é tempo, pega as tuas coisas e se manda. Vai tomar um ônibus e vai embora para casa. Sabe, o pessoal olhando para mim: porque não se mexe e tal, já me meti. Sabe, então você vê, aquilo se fizesse no dia de hoje, você morre ali mesmo. Essa que é a diferença entre fatores que eu me refiro de romantismo, de uma época em que você até podia fazer certas coisas como essa. Por exemplo, tinha um certo discernimento, isso? Tinha um certo discernimento coletivo, né, velho? Essa percepção do coletivo que diz o seguinte: pô, chegou um cara, imagina um sujeito que se mete frente a 22 caras, coloca coloca a vítima nas suas costas e diz o seguinte: para. Então, ou esse cara é um monstro, ou ele é alguma coisa. E depois, o pessoal do meu time que veio para aproximar-se e tal, eles ouviram as pessoas falando: olha, cuidado que esse camarada é da Federal. Sabe? Imagina o rótulo que havia. Por eu ter tido aquela atitude, passei a ser um polícia federal, quer dizer, um cara com uma autoridade e com capacidade para encará-los. Tá? Então, a questão
Outro, vou dar um exemplo também. Em 63, portanto, pouco na década de 60, estava com o João Alberto Barreto nos Estados Unidos e nós fomos fazer uma série de demonstrações no FBI. Você sabe qual era a arma que se usava? Era um revólver. Aquele revólver de tambor com 6 tiros e tal. Uhum. Então, era um outro tipo de arma. Se você não tivesse... Segurava no tambor, segurava no tambor, né? acabava e não atira. A automática hoje não tem isso. Exatamente. Sabe? Então, a questão é que esses aspectos têm que ser levados em conta. Haviam armas automáticas? Haviam, mas eram muito poucas. Tanto que a polícia, o FBI americano, não usava, pelo menos aqueles com quem eu conheci lá. Sabe? Porque, então, você vê até nos filmes de época, você vê os camaradas com revólver, né? Aquele revólver de 6 tiros, aquele negócio. Sim, sim. Então, o que ocorre é que tudo isso faz parte de um contexto que a gente precisa ter o bom senso, o equilíbrio, para saber pensar claramente. Eu não estou capacitado a ensinar isto, então não se meta a fazer. Sabe? Esse é que é o grande o agravante da atualidade, é isso. Tanta gente tentando ensinar coisas que não sabe o que está fazendo. Leva pessoas que acreditam, porque ele está ali como faixa preta, ou faixa coral, o nome, a faixa que apareça, como verdadeiro, quando não é verdadeiro. É mentiroso, por quê? Porque é ineficaz, trazido à realidade dos fatos e ao realismo desses mesmos fatos. Sabe? Então, eu estava fazendo uma entrevista aqui, foi um curso de formação universitária, que me convidaram para dar aula e tal, e uma pessoa me perguntou, quantos vale-tudos você fez? Eu fiz vale-tudos pra caramba, só que não era em ringue, era na rua, meu velho. Esse é o verdadeiro vale-tudo. Então, o que acontece é o seguinte, não é porque eu era lutador de jiu-jitsu que eu saía na rua brigando com os outros, mas aquele negócio, sabe, tem uma atração, né? As pessoas, de repente, isso acontece, então, aí você está ali e não sabe, aí você não resiste, é aquele negócio do condicionamento. Você não resiste, você vai. Brigar contra 3 caras, como eu briguei na rua, sabe? Isso é inconsequente para qualquer pessoa normal. Mas estava tão condicionado que eu liquidei os 3, quer dizer, eu fui embora para casa, manchado, com o olho inchado, esse negócio todo, mas os 3 estavam, sabe, liquidados, literalmente liquidados. Então, que isso não prevaleça como uma linha ideal, não, ao contrário. Evite, mantenhamos-nos à distância. Quanto mais distante do problema, melhor. Mas, como eu disse, era uma época romântica e, sabe, eu tinha 17 anos. Então, exatamente, 17 anos, né? 17 anos, todo humano com 17 anos é inconsequente. É inconsequente, né? Exatamente. E cheio de adrenalina, sabe? Porque era lutador, era professor, era profissional. Então, isso tudo contribui, mas, trazido a valor presente, nós temos que levar em consideração essa questão da verdade. Do contexto de hoje. Do contexto de hoje. Então, as pessoas estão se arvorando em especialistas, em instrutores ou professores, o nome que deem, de autodefesa. Isso aí é muito particular. Você acompanhou num dos cursos que eu dei recentemente, o que é autodefesa, cuidado, o detalhe, principalmente a questão da verdade que está por trás disso. Sabe? Quer dizer, não adianta você, por exemplo, ensinar a uma mulher uma defesa cuja agressão é pouco provável. Até porque o que você vai fazer? Você vai condicionar a mente daquela pessoa a esperar uma agressão que não existe. Sabe? Então, qual é a agressão mais comum, a mais provável? Existem estatísticas, é só procurar as estatísticas. Exatamente. Existem estudos já para isso. Estudos já para isso, exatamente. Mas acontece um negócio, o cara quer vender um peixe. Mas ele não sabe nem de onde veio aquele peixe, nem que peixe, sabe nada. Então, ele acaba informando ou desinformando as pessoas e levando-os a um patamar de risco muito elevado. E isto é uma mentira. A grande mentira das artes marciais na atualidade é tentar vender alguma coisa que não pode ser transformada em realidade com realismo. Perfeito. Sabe? Quer dizer, então, agora, veja bem, mais uma vez, batendo na tecla da autodefesa.
Autodefesa é, acima de tudo, um aspecto de altíssima seriedade e responsabilidade. Quer dizer, eu não posso dizer para você, ao te informar, que uma técnica seria adequada a você, se eu não tenho nenhuma vivência daquela técnica. Se eu nunca vi nada que se assemelhasse àquela técnica, simplesmente eu vi aquilo numa publicação, ouvi alguém fazendo e agora vou repetir. Uma reprodução. Uma reprodução, exatamente. Por isso é que as pessoas, hoje, quando vêm a público, dizem assim, eu vou mostrar uma técnica. Então, atenção para quem está nos ouvindo. Mostrar significa mostrar o que você sabe e o que você é capaz de realizar. Não quer dizer que seja aquilo que se adequa a você. Essa é a grande realidade. Vamos botar isso bem claro. Tá? Então, mostrar, um professor não mostra, um professor ensina. O professor que mostra é um exibicionista. Então, quando habilidade, toda vez que a gente ia para algum lugar, isso, aqui, logo que eu cheguei em São Paulo, isso no final dos anos 80, então, a gente ia para algum lugar para começar um trabalho e nós fazíamos uma demonstração. Essa demonstração era um espetáculo, muito bem coreografado e tudo mais. Quer dizer, havia tanta autenticidade, tanto no ataque quanto na defesa, que uma vez o meu filho, fazendo uma técnica comigo, eu defendi e ao projetá-lo ele bateu com o pé na borda, era um ringue, e quebrou o pé. Sabe? Não, a intenção não era aquela, mas a autenticidade da técnica. Sim. Sabe? Quer dizer, eu não olhei para o lugar onde eu ia jogar. Como o reflexo estava tão condicionado e a resposta teria que ser aquela, eu simplesmente projetei. Então, imagina, ele, um praticante, já faixa preta, caiu e quebrou o pé, você imagina que ele não pratica nada. Exatamente. Não vai quebrar o quê? Vai quebrar a cabeça ou vai morrer. Qualquer. Um leigo qualquer. Não, e o que o senhor falou é muito, muito sério, né? Porque a habilidade que nós temos pelo condicionamento, de fato, incorre em uma possibilidade real de você causar uma injúria em uma pessoa, num leigo, né? Exatamente. Então, essa questão da responsabilidade que o senhor fala, que o senhor sempre bate nessa tecla, né? Todos os cursos que eu fiz com o senhor, e mesmo quando o senhor dá palestras, o senhor sempre fala dessa questão da responsabilidade. Preste atenção, estude, se aprofunde, né? Internet não é uma enciclopédia onde você pode ler e tirar isso de uma verdade, né? Enfim, você tem que estar lá na prática, não tem outro jeito, né? E praticar com gente que, né, tem o gabarito, tem a experiência para transmitir esse conhecimento, não é isso? Exatamente. Então, você vê, vamos dar um exemplo que é bem interessante. O que é o treinamento para MMA? É um treinamento de técnicas e condicionamento. Seja ele físico, mental, técnico. Aí tem outra série de outros componentes que entram, a questão toda da parte alimentar e uma série de outros aspectos. Alguns produtos tal, e coisas desse tipo. Mas o fato primordial é que quando as pessoas querem se comparar, então, você assim, hoje vamos dar uma aula de MMA. Não existe aula de MMA. Que são múltiplas modalidades de luta, então não existe aula. Existe treinamento de MMA com alguma especificidade. Por exemplo, um professor de jiu-jitsu dará preferência ao trabalho de solo voltado para o MMA, porque é o terreno onde ele trabalha. Um professor de karatê para o strike, sabe? Um professor de Muay Thai, o strike também, com características diferenciadas. Então, isto é uma mistura de artes marciais, então não existe aula, existe treinamento. Você pode enfatizar determinados aspectos. Por exemplo, essa semana todo mundo vai trabalhar em Muay Thai. Perfeito. Então, é um treinamento específico em que você vai aperfeiçoar as suas habilidades naquele segmento. Quando você mistura tudo, aquilo fará parte de um componente dentro de vários que vão te habilitar. Então esse não é referência para ninguém. Ninguém, quer dizer, nenhuma pessoa que queira se preparar para ter informações sob o ponto de vista da defesa, da autodefesa,
Não é essa a referência. Assim como não é referência o campeão mundial de jiu-jitsu. Não adianta, ele não é referência. O camarada é um treinador, faz treinamento, sabe, todo dia, horas e dias, sabe? Faz alimentação, tem uma série de componentes que entram nisso aí. E que é inviável para uma pessoa que queira praticar uma atividade, uma arte marcial e que queira adquirir a defesa pessoal como um mecanismo de proteção, né? Da sua própria integridade física. Então, o que o senhor está falando também é muito importante. Quais são as referências que a gente tem que ter para a gente praticar uma arte marcial com esse propósito de defesa pessoal? Porque é isso que a gente está colocando em questão aqui. Exatamente. Né? A questão da defesa pessoal. Tem outros propósitos nas artes marciais. Você pode estudar como uma habilidade, um treinamento físico para você perder peso, você pode fazer. Mas o que nós estamos falando aqui é da defesa pessoal explicitamente, né? Exatamente. Isso que eu estou falando é muito importante. Qual é a referência que tem? Porque como o exemplo que o senhor deu, se eu colocar referência com um campeão de MMA, por exemplo, ele é 1 em 2 milhões, né? Exatamente. Entende? Assim, 10 milhões, porque ele tem um treinamento específico, ele tem treinador 24 horas por dia, ele tem um psicólogo, ele faz alimentação específica para ganhar ou perder peso, né? Tem várias artes marciais que estão ali tutelando ele para ter habilidade tanto em pé como no solo. Não é isso, mestre? Exatamente. Então, qual é a referência, né? Exatamente. A referência principal para todo ser normal seria o seguinte: quem é que vai me orientar? Eu não vou ensinar a pessoa antes de orientá-lo. Essa orientação são fatores comportamentais e são fatores de comportamento físico, mental e emocional. O físico é o seguinte: como é que está a sua preparação física? Como é que você é fisicamente? Eu já dei aula em cursos de feminino em várias partes do mundo, em que eu via, primeiro eu mandava as pessoas presentes no curso, as mulheres, caminhar, para observar como é que caminhavam, qual era o ponto de desequilíbrio e de falta de orientação. Elas não tinham eixo, sabe? Porque não tinham preparação para aquilo, nunca foram exigidas e nunca tiveram frente àquilo. Então, o resultado daquilo é o seguinte: o que você adianta você ensinar uma projeção de quadril, sabe? Qualquer projeção de quadril, para uma pessoa que não sabe nem ficar em pé. Nem ficar em pé, nem caminhar direito. Nem caminhar direito. Perfeito. Sabe, se essa pessoa for ameaçada, nem correr ela sabe, ela não pode, ela não corre. Andava no ponto do pé. Então, esses aspectos têm que ser levados à conta quando você trabalha essa questão. Então, se são fatores essenciais, tudo mais é mentira. É falso. Não tem lastro que justifique. Então, agora, o grande problema é que está tão inserido isso, tão inserido na internet, todo dia, são centenas e centenas de pessoas tentando passar coisas que você sabe de antemão que não vai funcionar. Essas coisas não vão funcionar. É a questão do que eu fiz na introdução, virou um mantra, né? A internet vira aquelas verdades que não tem nenhum tipo de sustentação, mas é um mantra. As pessoas acabam consumindo essas coisas, né? De uma maneira geral. Né? E exatamente. É um grande problema, né? Porque, por exemplo, né, o senhor está dando esses exemplos tão inspiradores, tão certeiros, né? Curso de defesa pessoal num final de semana. Né? Ele faz um curso lá de 5 horas no sábado e mais 5 horas no domingo e sai com certificado de defesa pessoal. Exatamente. Né? Meu Deus! Né? Mesma coisa no Aikido, eu querer ensinar Bukiwaza num seminário de um final de semana. É impossível. Bukiwaza se aprende a vida inteira. Você tem que praticar armas. Exatamente. Porque é dificílimo a habilidade com a arma. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, aqui uma pessoa pergunta aqui, ó, eu acabei lendo, deixa eu ver se eu consigo puxar de volta aqui. Então, você acha falta de voz de comando nas defesas? Veja bem, a voz de comando aí estaria na responsabilidade jurídica, ok? Quer dizer, o fato é o seguinte: o sujeito, para ter uma escola em que ensine a chamada defesa pessoal, ele tinha que ter habilitação. É que nem conduzir um veículo. É que nem você querer hoje portar uma arma. Você só porta a arma se você tiver habilitação.
senão você não pode portar. Aí, se porta ou não, aí é um detalhe. Mas aí é contravenção. Mas a realidade, dentro da lei, portanto, é um problema de legislação. Quer dizer, as escolas que hoje estão espalhadas pelo mundo inteiro, eu já fiz essa conversa em vários lugares do mundo, batendo nessa mesma tecla. Quer dizer, isso é irresponsabilidade da legislativa, como é uma responsabilidade de quem pratica, de quem ensina ou pretende ensinar. Então, essa irresponsabilidade transforma-se em risco de vida. Então, não é para você ensinar se não tiver habilitação. O que seria uma habilitação? É você ter um curso de formação já baseado, desde que você já seja faixa preta. Portanto, você tem um lastro, conhecimento, uma série de coisas. Você pode nunca ter feito nada de defesa pessoal, de autodefesa. Mas você vai receber uma informação, né? E esta informação, ou várias informações, durante um determinado período, vai lhe dar dos elementos básicos que são essenciais para que você possa trabalhar pessoas em condições normais. Por exemplo, nesse sábado próximo agora, eu vou dar um curso de formação. São 6 horas. E todo ele está fundamentado exatamente. Só tem praticantes e faixa preta. Tem outros candidatos a faixa preta. Onde vai ser, mestre? Onde vai ser? Vamos divulgar ele aqui. Eu não sei o endereço. Eu sei que é na Lapa, na academia chamada United Lapa. Na Lapa. Onde foi o que eu tive no último, né? Onde eu fiz a prova. Isso, exatamente. Ali na Lapa. Exatamente. Depois eu vou divulgar aqui para o pessoal também. Então, aí o que acontece é o seguinte, esse curso é voltado justamente para as pessoas que querem entender, em primeira instância, esses fundamentos da arte. E segundo, que conheçam quais são esses fundamentos e terceiro, como se pratica e como se ensina, como se transmite isso. Sabe? E tem tudo a ver, para quem gosta de rolar, que é o termo comum no jiu-jitsu, né? Gosta de rolar, esses fundamentos ajudam você a ter uma visão muito mais abrangente das técnicas de rolar ou da forma de rolar, porque você tem todos os elementos essenciais da arte desde que ela nasceu. Sabe? Então, aqui, olha, aqui tem você está falando aqui, falo da voz para conduzir o agressor, orelha no chão, peito no chão. Veja bem, aí, meu caro, é o seguinte, isso aí é um outro tipo de treinamento. Sabe? Quer dizer, voz de comando é treinamento, tanto quanto é a técnica de ataque ou defesa. Então, isso é um treinamento, é autoridade, você saber impor a sua autoridade pelo lastro que você tem. Agora, a tua autoridade, como civil, tem consistência? Ou você vai ter que esperar chegar alguém com autoridade para levar o cara algemado? Sabe? Então, Deus botar a orelha no chão, sabe? O praticante, você como praticante, se você pegar uma pessoa, der uma queda nela, der uma chave de braço, botar ela de cara no chão, você vai, quantas vezes você vai dizer para o cara, peito no chão e orelha no chão? Quantas vezes você vai ter que dizer e por quanto tempo e quem é que vai algemar aquele camarada? Você não tem a não ser que você carregue aquele enforca-gato no bolso e de repente você amarra o punho do cara, depois larga ele ali e vai embora. Alguém, a autoridade, depois vai cuidar dele. Mas sabe, esses são fatores, autoridade. Agora, no caso, a polícia ela tem essa função. Então, Perfeito, aí ela tem que ter. Perfeito. Porque essa voz, essa autoridade que é exercida pela função que ele tem. Agora, mesmo porque, né, mestre? Mesmo porque, numa situação aqui, o Zílio João que está falando conosco aqui, né? Se você impõe uma certa pressão no sujeito e aí ele faz um sangramento, um arranhão, ele te processa. Excesso você usou o uso excessivo da força. E tem o agravante de você saber a técnica. Se o cara não sabe nada, você recebe um processo. Né? Tem tantas questões que têm que ser colocadas e levantadas publicamente que as pessoas não sabem, né, mestre? Eles não sabem a consequência que tem. Né? Aliás, o mestre Silvio colocou um post esses dias falando a respeito da legislação, alguns aspectos, ele não aprofundou, mas eu li. Mas é justamente isso. A gente parado, a gente que tem o domínio da técnica parada, a gente não é uma arma em potencial.
Mas Não. em ação, Em ação. perante a lei, a gente é uma arma sim. Com certeza. Né? Com E certeza. aquilo que poderia ser uma garantia para nossa integridade física, numa ação já treinada, condicionada, pode ser uma agressão para o outro e você perde, inclusive, a proteção da lei. A proteção, Né? exatamente, exatamente. Aí, por exemplo, então, o último curso que eu dei, é um curso que eu dei para mulheres, a pergunta que eu fiz é o seguinte: olha, você ao fazer uma defesa, ok? Imagine se você, ao fazer uma defesa de uma agressão qualquer, você chegue num ponto em que existe uma chave de braço. Essa chave de braço, em geral, as chaves no jiu-jitsu são articulares. Ela seja no ombro, seja no cotovelo, seja no punho, ou no joelho, ou nos tornozelos. Então, são articulares. Muito bem. Pergunta que eu faço: você quebra? Ah, não tem que quebrar? Mas tem que quebrar? Pelo amor de Deus. Então, a questão, esse é um outro aspecto. A pessoa que treina uma determinada técnica, ela está preparada para usar a técnica na sua amplitude? Ou ela está limitada por fatores emocionais a não poder usar? Sabe? Não é você preparar uma pessoa que não quer quebrar, prepará-la para quebrar. Não adianta. Então você tem que convencer essa pessoa de forma diferente, levá-la para um outro caminho, que elas tenham como ação comportamental evitar qualquer problema que possa chegar culminar com uma necessidade de execução sumária. Exatamente. Aí acontece que vai na internet e mostra aquele camarada, aquele policial americano que matou o outro com o joelho no pescoço. Aí ele passou ali, 7, 8 minutos com o joelho no pescoço, aí mata qualquer um, pô. Mata qualquer um. Exato. Então a questão é o seguinte: ali não foi o fato do estrangulamento, o fato foi o longo período do estrangulamento. Ora, se ele é asfixiante, o período talvez seja um pouco maior, mas se ele é sanguíneo, ele é reduzido porque você apaga. Como uma pessoa apaga e você não está preparada para entender que ele apagou, o que ocorre é que você não pode dar continuidade. E nessa continuidade você pode causar lesões ou até a morte. Exatamente. Então são fatores que precisam tanto disso, tem que fazer parte, é parte curricular de uma. Não é simplesmente dizer o seguinte: se a pessoa agarrar o seu cabelo, você faz assim, faz assado e tal. Não adianta nada. Perfeito. Em primeiro lugar, porque existe um fator chamado pavor, medo. Então, agarrou uma mulher, é agarrada por um jeito grande, agarrou no cabelo para arrastá-la, o primeiro sintoma é de pavor absoluto. Consequentemente, existem vários fatores de bloqueio de ação. Então, como é que você cria esse condicionamento para tirar aqueles bloqueios? Você imagina, é isso que eu quero me referir ao pessoal, isso aí é verdade. A mentira é dizer que é capaz. Perfeito. Mesmo porque, né, mestre, as pessoas, quando eu falo isso, quando eu dou aula na faculdade, eu batia na tecla, na primeira aula eu falava isso, direcionado para as meninas, eu falava o seguinte: vocês não podem sair do jeito que vocês querem. Aí todo mundo, vestidas, né? Vocês não podem sair vestidas do jeito que vocês querem. Aí elas ficavam em alvoroço. Como? Isso é machismo! Eu não sei o que eu falei, não. Vocês garantem a integridade física de vocês? Exatamente. Porque já é o primeiro passo para vocês, numa cidade de São Paulo, dependendo do bairro que você vai andar à noite, receberem uma violência sexual, uma violência moral. Porque o Estado vai garantir isso. Vai ter policial lá onde você vai estar? Ele vai garantir essa segurança? Então quer dizer que você vai botar em risco em colocar uma roupa extremamente sensualizada, certa, que pode correr o risco de ser, ter a sua integridade violada. Quer dizer, você está dando a carne para o lobo, é isso? Você está se colocando numa situação de risco. Aí elas começavam, não, eu não tinha pensado por esse aspecto. Não é uma questão de preconceito, você pode usar a roupa que você quiser, mas a consciência que você tem que ter da realidade e da verdade. Nós somos uma sociedade que hoje é violenta.
A Exatamente. mulher continua sendo a maior vítima de violência, principalmente sexual e moral. Exatamente. Né? Então, um Exatamente. professor, dentro disso que o senhor está falando, tem a responsabilidade de fazer essa modulação e trazer a verdade para o público, para o aluno. Uma mulher ela não vai fazer a defesa pessoal, né, como o senhor disse, porque a primeira reação é o pavor. Como que você vai condicionar uma mulher a reagir a alguém que está puxando o cabelo para uma pessoa muito mais forte? Né? É complexo isso, né, É complexo. É muito complexo. Né? Complexo. Olha, um exemplo, eu estava dando um curso uma vez, e a pessoa disse, na balada, eu digo, e agora você tocou num ponto sério. Na balada, o que acontece é o seguinte, ninguém é de ninguém. Está todo mundo alterado. Perfeito. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, você, ao ser assediada, não adianta você querer reagir usando técnica. Sabe? Quer dizer, não é pelo fato de uma pessoa se aproximar de você, passar a mão em você, porque se você reagir a um passar a mão de mão, pode haver a reação da pessoa de um tapa no rosto. Isso acontecendo, você imagina o desenrolar desses fatos. Aonde isso pode levar? Então, o fato é o seguinte, então eu não vou mais à balada? Não, vai à balada. O que acontece é o seguinte, você ser preparado para. Exatamente. Porque isso vai ocorrer. Isso vai ocorrer, né, Mestre? Vai ocorrer. É verdade, exatamente. Então, a minha filha uma vez chegou para mim e disse, papai, eu estava na balada, você passou a mão na minha bunda. Eu digo, não existe técnica para isso. A técnica para isso é o seguinte, não vá à balada. Perfeito. Agora, você quer ir à balada? Então, é o preço. Se prepare para isso. Aliás, assimile essa possibilidade. Exatamente. E não adianta ficar indignado. Uma vez o senhor dando o curso, né? Aí teve um questionamento lá, e o senhor falou assim, poxa, mas eu me coloquei, o rapaz falou, né? Pô, mas eu me coloquei numa situação tal, e puxa, e ficou muito complexo. Aí o senhor falou, então por que o senhor foi lá? Por que você foi lá? Por que você se colocou na situação? O que você estava fazendo lá, né? Exatamente. É que uma pessoa dizendo aqui, ó, aqui em Minas Gerais, onde é que está isso aqui? Ih, agora apaguei. Aqui em Minas Gerais. O sujeito passou a mão em outro e levou um tiro de 12. O cara está com uma arma 12, calibre 12. Rapaz, eu acho curioso, não imagina onde, né? A arma de calibre 12, minha gente, para quem não sabe o que é uma senhora arma. Geralmente são 2 canos ou um cano só, mas é uma arma. Mesmo que seja uma escopeta, mas o fato é que é uma arma. Aquilo não dá para botar, como antigamente os gangsters usavam dentro do paletó, dentro do casaco. Não é bem assim, mas o fato é que, no botequim então tá certo. Veja bem, se mexeu com o outro estava armado. Você vê, o que nós estamos tratando aqui agora. Na atualidade, o que prevalece é a violência. Então, é uma violência inconsequente. Portanto, a pessoa que foi provocada, de repente, saca uma arma e executa a outra, quando o máximo que você podia fazer era, pelo menos, virar as costas e ir embora. Mas isso é covardia. Na atualidade, não é covardia, não. Quando eu era moleque, era covardia. Você botar um gás dentro. Não. Hoje é melhor fazer isso. Não é, velho? Isso é tão importante o que o senhor está falando, porque traz para nós a realidade, a diferença do contexto que a gente vive hoje. Exatamente. Né? Hoje a gente está vivendo numa exacerbação enorme da violência. Né? Exato. As pessoas completamente surtadas. Exato. No trânsito, andando. Recentemente aqui, na frente de casa, eu vi uma discussão lá, 2 mulheres querendo bater uma na outra, estourou garrafa, e eu falei, meu Deus do céu, né? Assim, completamente descontroladas. Isso que o senhor está falando é muito importante, né? Aquilo que antigamente era uma questão de defender honra, hoje defender a honra e a integridade é virar as costas e ir embora e não se meter em lugar que tem essa possibilidade de ter esse tipo de confusão. Né? Exatamente. Veja bem, aí eu fecho com a seguinte questão. Essa escola, as escolas de defesa pessoal ensinam o quê? Ensinam movimentos técnicos. Certos ou errados ensinam... A maioria está fazendo errado, pelo que eu vejo aqui na internet. Mas, enfim, errado por quê? Porque aquilo não tem consistência técnica. Tá? Então, o que ocorre é o seguinte. Esse caminho é o caminho mais curto
para que você sofra sequelas. O caminho mais curto na atualidade seria o quê? Você aprender a comportar-se. Então, uma escola comportamental que leva você a ter atitudes e saber analisar, visualizar, identificar momentos, oportunidades, e isso você transporta a sua vida pessoal, seja ela profissional, amorosa, familiar. Isso está inserido dentro do contexto da vida de todo mundo em todos os momentos. Agora, o que eu preciso fazer é ter a capacidade de preparar as pessoas para entenderem isso. E, sabe, a técnica é mera consequência. Perfeito. E ela tem que ser adequada a cada ser humano. Cada pessoa é uma pessoa. Então, se você... Agora, por exemplo, se você quisesse fazer um negócio perfeito, você deveria ter o seguinte: a pessoa vai se inscrever numa escola de autodefesa. Você tem que ter um psicólogo para fazer uma pré-análise. Uma avaliação comportamental da capacidade, a capacidade que aquela pessoa tem. Vamos passar agora para o segundo plano. Fisicamente, como é que você está? Então, fazer uma análise da capacitação física da pessoa. Tá? Então, você já tratou o emocional, tratou o físico. Agora, de acordo com os diagnósticos feitos, você pode preparar um plano de ação. Isso seria o ideal. Perfeito. E isso eu chamaria de jiu-jitsu terapia. Sim. Perfeito. Mestre, sensacional. Mestre, para a gente fechar aqui, que o nosso tempo está acabando, pô, a gente tem que fazer outra live dessa, porque tem muito pano para manga, viu? Verdade e mentira. Mas olha, é genial as suas colocações, a sua experiência. Qual que é a diferença hoje, mestre, na sua atual realidade, né? O senhor está com quantos anos agora? Vai completar quantos anos, mestre? Esse ano, 85. 85 anos em plena lucidez, voando alto pra caramba. Eu recentemente estive com o senhor e é sempre um deleite ver o senhor passar o seu conhecimento, ensinar com tanta habilidade, tanta propriedade. O que hoje para o senhor é verdade e que lá atrás não foi? Veja bem, eu acho que o grande obstáculo, vamos dizer, os abismos que foram criados é o seguinte: ao passar do tempo, vamos dizer, eu começo a minha vida em 1937, quando eu nasci. Aí, em 47, 10 anos depois, eu comecei a treinar jiu-jitsu com Hélio Gracie. Depois passei a treinar com o João Alberto Barreto, dentro da Academia Gracie, me transformei em professor. O fato é o seguinte: todo esse tempo, nós estávamos vivendo o presente, mas sem nenhuma perspectiva face aos fatos que vinham ocorrendo, que mudariam a interpretação do comportamento humano. Entendi. Então, se nós tivéssemos feito uma avaliação, nós teríamos provavelmente evitado que muitas coisas negativas ocorressem. Que beleza que o senhor está falando. Quer dizer, então houveram abismos e vão continuar havendo abismos. Porque hoje em dia, com esse pessoal informando coisas que eles não sabem, inadequadas a qualquer pessoa, o que acontece, isso aí é um abismo, onde as pessoas que quiserem se inserir nesse mundo vão cair no abismo e lá vão ficar. Então, sabe? Então, o que é preciso fazer hoje é o seguinte: como é que nós vamos interpretar o comportamento daqui para o futuro? É uma avaliação, é uma análise. E essa análise poderá salvar vidas e poderá, inclusive, nos orientar, assim como isso aconteceu na vida profissional, em vários segmentos profissionais. Por quê? Porque as pessoas passaram a fazer projeções. E essas projeções passaram a ser bem interpretadas e orientaram para que aquelas atividades fossem mais consistentes e melhor elaboradas e trabalhadas. O que não está acontecendo nas artes marciais. Quer dizer, nós vivemos muito no passado, porque era assim, aí chama de old school. Eu detesto isso, eu não vejo nenhuma old school. Perfeito. O que eu vejo são comportamentos que mudaram a forma de agir. Então, sabe, comportamentos e ações. Por exemplo, as federações que criaram regras de competição, a cada mudança de regra são novas interpretações.
Então, a arte não é a mesma desde que ela foi criada. O pessoal diz, houve evolução. Não, não houve evolução, houve transformação. Perfeito. E assim como no Não houve comportamento uma humano. transcendência, né? Não houve uma transcendência, só mudou a forma. Né? A forma, exatamente. Eu sempre bato nessa técnica. Aliás, no curso de formação filosófica, em algum módulo, eu disserto exatamente com essa temática. Né? A arte marcial, na sua essência, ela não transforma ninguém. Ela transcende aquela roupagem, aquela ideia, aquela personalidade que habita no praticante. Né? Exatamente. Então ela não muda de forma, porque mudar de forma você pode mudar de qualquer jeito, você pode fazer 500 artes marciais e continuar na mesma coisa. Agora, transcender, né, aquilo que é, como o senhor disse, acompanhar a modificação do tempo, interpretar as modificações comportamentais, se preparar para aquilo que está vindo, que muitas vezes é um mistério, a gente não sabe, e que é o grande desafio do grande artista marcial. Né? Exatamente. E aí você vê, quando existem fatos que ocorrem, que se transformam, não se transformam, são distorcidos pelas informações mal elaboradas pela mídia, o que ocorre é que as pessoas dizem assim, pô, isso é um absurdo. Meu caro, veja a história, isso já vem ocorrendo. Sabe? Só que nós estamos de olhos fechados, olhos vendados. Perfeito. Agora estamos abrindo os olhos porque a coisa assumiu uma Agora que está pegando fogo. Que exatamente. 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 Então, esses aspectos é que precisam... É uma questão só... eu acho que é uma visão mais sólida, do ponto de vista do comportamento humano. Perfeito. Sabe? Então, você vê, as pessoas citam, né, as coisas de Sócrates, Platão, sabe? Fantástico, fantástico. Mas veja em que época aquilo foi vivenciado. Sim. Sabe? Então, nós vamos trazer isso a valor presente, traz o conteúdo, a essência e os valores que podem ser adaptados e aproveitados. E o mais é história, e como sendo história, é cultura. Mas, fora isso, a utilidade é muito mais para que nós nos aculturemos, né? Ou melhor, que ganhemos cultura, né? Do que você simplesmente querer transportar isso para o valor presente. Porque, na atualidade, existem fatores que estão completamente como dizer, estão mal conduzidos. Sabe? Então, eu vejo hoje uma coisa. Uma vez eu me puni, fiquei triste comigo mesmo durante muito tempo, porque eu tive um gesto de dar um passo atrás, isso há muitos anos atrás, dar um passo atrás numa ação que costumeiramente eu agiria, sabe, e consumaria aquilo ali de uma maneira que era da época, né, prática da época. O que acontece é o seguinte, aí eu me puni. Você é um covarde, como é que você... Sabe, eu fiquei batalhando aquilo na minha cabeça. Quer dizer, hoje eu posso ver o seguinte, teve enorme dose de bom senso. Perfeito. Mas dentro de mim, com o condicionamento que eu tinha, eu não admitia. Eu não admitia em hipótese alguma. Sabe? Eu não posso, sabe? Eu não posso recuar, eu não posso dar um passo atrás, eu não posso racionalizar, eu não posso interpretar isso, que não seja, houve ação, a minha reação está imediata. Não. Houve ação, eu interpretei, analisei e cheguei à conclusão de que não era apropriado agir. Então, mestre, genial isso, né? Porque faz parte de uma estratégia marcial, muitas vezes retroceder, introspectar, dar as três batidas, né? Desculpa, né? Se desculpar, né? E muitas vezes virar as costas para o conflito. Isso é genial, isso é sabedoria, isso é filosofia marcial. Né? Marcelo, eu quero fazer uma coisinha antes da gente encerrar aqui. Lógico. Eu tinha ouvido aqui na internet uma coisa extremamente curiosa. É uma competição de tapa na cara. Você já viu isso? Já vi. Já vi. Meu caro, tapa na cara, no final do século XIX e nos séculos anteriores, era a vida ou morte. Porque era a forma de desafio, né? Era até com luva, né? Desafio com luva de pelica, né? De pelica, exatamente. Tinha uma expressão, não é isso? Né? Exatamente. Então, o que ocorre
é que hoje em dia se transformou num esporte. Um esporte que tira toda a dignidade do indivíduo. Mostra o que é aquilo ali? Que eu sou resistente a um tapa na cara. Não pode ser resistente a um tapa na cara. Não existe tapa na cara. Um tapa na cara é uma violência. Messi, o que você está falando é tão... A gente tem que fazer uma outra live, Messi, porque até para discutir isso. E eu venho falando isso já com minhas lives com outros mestres, outros doutores da área da psicologia, que eu trabalho na área da psicologia também, e falando que a situação que o mundo está vivendo hoje é de um retrocesso arcaico. Nós estamos virando homem das cavernas. Exatamente. De novo. Exatamente. Né? No próprio MMA, agora as pessoas estão lutando sem luva. Eu não sei se você já viu isso também, né? Sem luva, eles têm um ringue lá, todo mundo em volta, e eles quebrando sem luva, mãos livres, né? Estamos tendo MMA de grupo, então é grupo de 5 pessoas aqui, sabe? Umas coisas que eu falo, é exatamente o que o senhor está falando, quer dizer, isso não existe, isso é um retrocesso, né? É um arcaísmo que está tomando conta, e isso é um perigo do ponto de vista, inclusive da segurança psíquica, né? E integridade física de toda a sociedade, né? Do mundo de uma maneira geral. Exatamente. Né? Exatamente. A gente tem que estar de olhos abertos, mesmo, se trabalhar muito, muito para conscientizar as pessoas que amam as artes marciais, para terem a consciência da importância e do benefício, quando bem conduzida, para as pessoas e para a sociedade de uma maneira geral, né? Exatamente. Então, temos que trabalhar. Eu que eu diria às pessoas, atenção, em primeiro lugar, não entrem nas mentiras. Quer dizer, o nosso tema de hoje, quer dizer, não entra nas mentiras. Agora, como é que a pessoa que não sabe nada interpreta se é verdadeiro ou mentiroso? Eu sempre sugiro o seguinte, pergunte a quem sabe. Sabe? Ou se você não tiver ninguém nas suas relações sabe alguma coisa, hoje em dia é curioso, todo mundo sabe, todo mundo conhece alguém que está envolvido com essa história. Então procura, sabe? Procura saber com as pessoas mais apropriadas se é verdadeiro aquilo, se aquilo é o caminho, sabe? E veja as interpretações, porque ainda que elas sejam às vezes até mal elaboradas, mas traduz para você uma informação que pode ser útil. Agora, se você bater nas mãos de alguém competente, aí será muito mais fácil. Então, e aqueles que não são competentes e que estão remetidos a ser competentes ou ser capazes, pelo amor de Deus, sabe, sejam responsáveis. Não mintam para as pessoas, porque isso é uma vergonha e está nos trazendo um problema que é exatamente aquilo que nós estamos falando, a exacerbação da violência, a interpretação da coisa com violência. Sabe? Você responde à violência com violência, então tem morte. Tem morte. Aí voltamos para os anos negros, né? Voltamos à Idade Média, né, mestre? Aí não existe mais lei, não existe mais bom senso, aí é o declínio das sociedades como geral. Exatamente. Gente, hoje eu tive aqui uma live extraordinária, mais uma live, o mestre já é da casa aqui, né? Mestre Flávio Behring, sempre com a sua competência intelectual, né? a sua gentileza espiritual, até eu diria, porque a gente é uma grandiosidade, sempre as lives tão instrutivas e de tomada de consciência daquilo que a gente mais ama, que é praticar arte marcial, né, mestre? Então, quero agradecer, um monte de gente agradecendo, muita gente da Behring aqui, o pessoal do meu curso de formação. O meu curso de formação filosófica aqui está abrindo a nova turma, estamos rumando a 500 alunos já, mestre. E essa live aqui, mais as outras do mestre Flávio que estão gravadas aqui no YouTube, estão como parte do curso de formação filosófica, tá? Filosófica em artes marciais, como material de apoio aí, tá bom? Sempre muito bom ter pessoas competentes como o mestre aqui com a gente. Mestre, muito obrigado, vamos fazer outra. Com certeza. Gratidão, mestre, fica com Deus, saúde. Quando fizer outra, que me desafie de novo. Adoro esses desafios. Sempre, mestre, sempre. Eu sei que o senhor aguenta. Por isso que eu chamo o senhor. Obrigado, mestre. Fica com Deus. Gente, boa noite. Fiquem bem. Osso para todo mundo. Um abraço. Obrigado, mestre. Boa noite. Boa noite.